Minha sogra tentou roubar nosso dinheiro. Eu nunca pensei que um dia contaria essa história, muito menos que ela duraria tanto tempo porque sinceramente nem eu percebi o quanto vivi até começar a colocar tudo em palavras. Mas hoje eu entendo, quando você convive com uma pessoa narcisista, os dias não são apenas dias, são batalhas silenciosas. E as marcas ficam. Então, se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque você também passou, ou está passando, por algo parecido. E eu espero que de algum jeito, minha experiência te ajude a enxergar o que eu demorei demais para entender. Tudo começou quando conheci o Daniel. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento desgastante e estava certa de que não queria ninguém tão cedo. Mas Daniel apareceu de um jeito tão leve, tão natural que eu não percebi quando baixei minhas defesas. Ele era o tipo de homem que perguntava como foi seu dia e realmente queria ouvir a resposta. Que lembrava do meu lanche preferido. Que prestava atenção nos pequenos detalhes. E eu, que já tinha desistido de esperar carinho espontâneo, me entreguei a isso sem perceber. A relação foi crescendo rápido porque a gente se encaixava. E inevitavelmente chegou o momento de conhecer a famosa mãe dele, Dona Helena. Ele falava dela com uma devoção tão grande que eu cheguei a achar bonito. Uma mãe que criou o filho sozinha, que passou por dificuldades, que se sacrificou. Parecia uma história digna de admiração. Mas a primeira impressão que tive dela não foi exatamente acolhedora. Ela me olhou como se eu fosse um objeto que ela estava avaliando no mercado. Aquela olhada que não pisca, que mede cada detalhe, que já te julga antes mesmo de você falar boa tarde. Ainda assim, ela foi educada no início. Perguntas básicas, comentários neutros. Mas havia algo no ar, algo que não dava para entender na hora, só sentir. Quando fomos embora, Daniel recebeu uma mensagem. Ela parece boa menina, mas meio simples demais. Tenha cuidado, filho. Eu li aquilo sem querer porque ele deixou o celular em cima da mesa. Foi como levar um tapa. Mas Daniel tentou me tranquilizar, dizendo que a mãe falava demais, que era só superprotetora. Eu, apaixonada, acreditei. Com o passar dos meses, Dona Helena começou a fazer pequenas críticas disfarçadas. Nossa, você trabalha tanto. Será que ela te apoia mesmo? Ou você sempre foi tão especial, Daniel? Não se esqueça disso. Coisas que pareciam inocentes, mas plantavam sementes. E então veio a primeira invasão de verdade. Ela começou a aparecer na nossa casa sem avisar. No começo, era uma visita rápida. Depois, ficou frequente. Um dia, encontrei ela dentro do quarto mexendo nas minhas roupas, reorganizando tudo. Quando perguntei o que estava fazendo, ela disse, só arrumando essa bagunça, minha filha. Você devia ser mais cuidadosa. Aquele minha filha vinha sempre acompanhado de um desprezo escondido. E Daniel, ele estava tão habituado a mãe controlar tudo que achava normal. Eu dizia que aquilo me deixava desconfortável. E ele respondia, ela só quer ajudar. Só que a forma dela ajudar sempre envolvia diminuir alguém. E de preferência me diminuir. A situação escalou quando Daniel recebeu uma promoção enorme. Ele ficou radiante, cheio de planos. Queria investir, guardar, construir alguma estabilidade. E foi aí que Dona Helena mostrou sua verdadeira natureza. Para ela, aquele dinheiro não era conquista dele. Era direito dela pelo simples fato de ser mãe. Ela começou a pedir valores cada vez maiores, sempre com histórias mirabolantes. Uma dívida antiga, um problema de saúde, uma reforma urgente. Quando Daniel hesitava, ela chorava. E o choro dela era uma arma. Um choro ensaiado, melodramático que deixava ele desmoronado. E eu assistia aquilo com o coração apertado, porque ele sempre acabava cedendo. Eu não queria ser a namorada controladora dizendo, não ajude sua mãe. Mas algo estava errado. Isso não era pedido de ajuda. Era manipulação. Um dia, enquanto ele tomava banho, vi sem querer o extrato bancário. Os números não batem, pensei. E quando perguntei, descobri que Dona Helena já tinha levado quase tudo que Daniel ganhou nos últimos 3 meses. Ele estava exausto, triste, mas incapaz de dizer não, porque a mãe criou ele na base da culpa. Foi ali que comecei a notar. Ela não amava o filho. Ela amava a sensação de possuir o filho. As coisas pioraram quando nós começamos a planejar juntar dinheiro para comprar um apartamento. Criamos uma poupança conjunta, e eu mal podia acreditar que estávamos finalmente construindo algo sólido. Mas esse sonho durou pouco. Certo dia, abri o extrato e vi que metade do dinheiro tinha sumido. Metade. Eu fiquei pálida. Daniel ficou pálido. E quando ele confessou que tinha dado a senha da conta para a mãe, eu senti como se meu chão tivesse rachado. Ele explicou que ela estava desesperada, que jurou que devolveria. E eu, tentando manter a calma, disse que precisávamos conversar com ela. Fomos até a casa dela. E eu nunca vou esquecer a frieza daquela cena. Ela estava tomando café tranquila, como se não tivesse roubado meses do nosso trabalho. Quando Daniel perguntou pelo dinheiro, ela simplesmente deu de ombros. Ah, filho, sua esposa aí não te dá dinheiro, não? A palavra esposa saiu com desprezo, como se eu fosse uma intrusa. Quando mostramos o extrato, ela transformou a situação em espetáculo. Começou a gritar, chorar, dizer que nós queríamos deixá-la na miséria. De repente, ela virou vítima. Nos acusou de abandonar ela. Disse que eu era manipuladora, que estava envenenando Daniel contra a própria mãe. E então, ela soltou a frase que fez tudo cair. Esse dinheiro é meu. Se não fosse por mim, ele nunca teria conseguido nada. Eu percebi ali, não era só narcisismo. Era posse. Era controle. Era alguém disposta a destruir o próprio filho para manter poder. Depois disso, a perseguição começou. Ela ligava 40 vezes por dia. Mandava mensagens dizendo que ia morrer. Aparecia no prédio gritando. Contava para parentes que eu era golpista. Disse até que eu batia nela. E sim, algumas pessoas acreditaram. Narcisistas são mestres em convencer plateias. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite querendo chorar. Daniel também estava à beira do colapso. E foi só aí, quando ele viu o quanto eu estava destruída, que finalmente decidiu cortar contato. Mudamos senhas, trocamos fechaduras, avisamos familiares e começamos terapia, porque aquilo não é o tipo de coisa que se supera sozinho. Mas Dona Helena não aceitou. Narcisistas não aceitam perder controle. Ela tentou ligar pro trabalho do Daniel, tentou acessar contas antigas dele, e a pior tentativa foi a um banco tentar pegar crédito no nome dele usando documentos antigos. Felizmente não conseguiu, e foi só quando ela percebeu que não tinha mais acesso a nada que finalmente recuou. Não por arrependimento, mas porque perdeu o que mais valorizava, poder. A paz não veio rápido. Foram meses reconstruindo confiança, reconstruindo segurança emocional, reconstruindo
construindo um relacionamento. Mas veio. E hoje, quando eu olho pra trás, eu percebo que o problema nunca foi eu, nunca foi Daniel. O problema era ela, uma mulher tão acostumada a controlar tudo, que acreditava que qualquer pessoa que entrasse na vida do filho era uma inimiga. Algumas mulheres não querem genro ou nora, querem súditos. E quando percebem que não podem controlar, fazem guerra. Essa foi minha história. Longa, dolorosa, cheia de alertas que eu ignorei. Eu queria dizer que depois de cortar contato com a sogra, minha vida voltou ao normal. Mas isso seria uma mentira. Quando você passa anos lidando com alguém narcisista, você se acostuma a viver em alerta. Mesmo quando a pessoa some, o estrago continua ali silencioso, corroendo você por dentro. Nos primeiros meses, eu e Daniel tentamos reconstruir nossa rotina. Começamos terapia, retomamos nossos planos e reorganizamos nossas finanças. Mas o clima era tenso. Qualquer notificação no celular nos deixava em estado de alerta. Qualquer mensagem desconhecida parecia ameaça. E Daniel carregava uma culpa que eu não conseguia tirar dele, por mais que repetisse 1000 vezes que nada daquilo era culpa dele. O problema é que narcisistas não aceitam perder controle tão facilmente. E Dona Helena não era exceção. A paz durou exatos 3 meses. O primeiro sinal foi discreto. Uma vizinha disse que uma senhora simpática estava perguntando por nós no prédio. Descreveu exatamente a sogra. Daniel ficou branco. Eu comecei a tremer. Ela não podia entrar sem autorização, mas só de saber que ela estava rondando o prédio, meu estômago virou. Depois veio algo pior. Alguém começou a ligar pro meu trabalho e desligar sem falar nada. Eu atendia, dizia alô e só ouvia a respiração. Nos primeiros dias achei que fosse engano. Depois percebi o padrão. Sempre no mesmo horário. Sempre no intervalo. Sempre quando eu estava mais vulnerável. Com o tempo, os ataques ficaram mais diretos. Teve um domingo à tarde em que eu e Daniel estávamos voltando do mercado. Abri o portão do prédio e quando olhei pra frente, ela estava lá, parada, como uma estátua, me encarando com ódio puro nos olhos. Eu gelei. Daniel também. Ela sorriu, mas não era um sorriso normal. Era aquele sorriso que você vê em filmes de terror, onde o vilão finalmente encontra a vítima. Daniel, ela disse, você vai mesmo deixar sua mãe aqui fora? Ele respirou fundo e respondeu firme. A senhora não é bem-vinda. Por favor, vá embora. O rosto dela mudou. Em segundos, ela saiu do sorriso forçado para a raiva explosiva. Isso é culpa dela. Ela gritou, apontando para mim. Essa mulher destruiu nossa família. As pessoas começaram a olhar. Eu queria sumir. Daniel repetiu sem gritar, mas com firmeza. Vá embora ou vou chamar a polícia. Aí ela começou a chorar. Alto. Teatral. Como uma atriz ruim que faz tudo parecer exagerado. Caiu de joelhos no chão, dizendo que preferia morrer a perder o filho, que eu tinha tirado ele dela, que eu era uma usurpadora. Usurpadora. Essa palavra ecoou na minha cabeça a noite inteira. A administração do prédio acabou chamando seguranças e ela foi retirada. Mas isso não acabou com a batalha. Só deixou mais claro que ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Depois desse dia, ela sumiu, mas de um jeito que não trazia alívio. Era o tipo de silêncio que precede tempestade. E a tempestade veio. Algumas semanas depois, Daniel recebeu uma carta do banco informando que tentaram abrir um novo cadastro usando documentos dele. Não conseguiram porque os dados não batiam com o sistema atual. Reconhecemos na hora o padrão. Era ela novamente tentando conseguir acesso a dinheiro. Era desesperador perceber que ela estava disposta a cometer crime para continuar tendo controle. Foi aí que começamos a considerar uma medida que Daniel jamais pensou que teria de tomar, uma restrição judicial. A ideia partiu da terapeuta dele, que disse que às vezes, para proteger a saúde mental e física, era necessário impedir legalmente o acesso da pessoa tóxica. Daniel chorou quando ouviu isso. Ele sabia que precisava, mas se sentia um monstro por considerar colocar a própria mãe nessa posição. Eu segurei a mão dele e disse: amar não significa aceitar abuso. Amar não é aceitar roubo. Amar não é permitir que alguém destrua sua vida. Foi a primeira vez que ele realmente internalizou que o amor que a mãe dizia sentir por ele sempre foi uma fantasia construída para manipular. Mas foi a segunda tempestade que realmente mudou tudo. Numa noite de sexta-feira, às 3 da manhã, alguém começou a bater na porta do nosso apartamento. Bater forte. Acordei com o coração na garganta. Daniel correu para ver pelo olho mágico e ficou paralisado. Era ela. Nós ficamos em silêncio, totalmente imóveis, como se isso pudesse fazer ela desaparecer. Mas ela batia e batia, gritando o nome do filho, dizendo que ia morrer, que precisava dele, que ele estava condenando ela. Chamamos a polícia. Quando eles chegaram, ela fez exatamente o que pessoas narcisistas sempre fazem. Virou vítima. Disse que estava sendo maltratada, que precisava do filho, que essa mulher, no caso, eu, tinha acabado com a família. Os policiais perceberam que ela estava alterada e pediram para ela se retirar. Naquela noite, Daniel tomou a decisão. Em lágrimas, ele disse que não podia mais, que precisava se proteger, que precisava proteger a nós dois. E no dia seguinte, começamos o processo para medidas legais. Foi doloroso, foi humilhante, mas foi necessário. Enquanto isso, para minha surpresa, eu comecei a sentir algo inesperado. Raiva. Não aquela raiva explosiva, mas uma raiva profunda acumulada pelo que ela tirou de nós. Pelo medo que eu sentia na minha própria casa. Pelas noites sem dormir. Pelo dinheiro roubado. Pela paz destruída. E essa raiva, ao invés de me tornar amarga, me tornou mais firme. Eu parei de ter medo dela. Parei de procurar olhares de aprovação em pessoas que nunca iriam me apoiar. Parei de achar que eu precisava ser boazinha, para ser respeitada. Porque a verdade é simples. Pessoas assim não respeitam bondade. Respeitam limites. E Dona Helena finalmente encontrou limites. Ela tentou se aproximar depois, claro. Tentou mandar cartas dramáticas. Tentou usar parentes para mandar recado. Tentou até se fazer de doente, uma doença inventada, obviamente. Mas Daniel não cedeu mais. E eu percebi algo muito importante. Às vezes, o vilão da história não muda. Quem muda somos nós. A gente para de ser alvo quando para de aceitar ser alvo. A gente para de ser manipulado quando finalmente entende a manipulação. A gente para de ser destruído quando aprende a se proteger. Eu não sei se Dona Helena algum dia entendeu que perdeu o poder sobre o filho. Mas sei que desde que colocamos barreiras emocionais, físicas e legais, ela deixou de ser presente na nossa vida. E aos poucos, nossa paz voltou. De forma lenta, mas verdadeira.
verdadeira. Hoje, quando olho pra trás, eu não sinto ódio. Sinto pena. Pena porque ela perdeu a única pessoa que realmente se importava com ela, simplesmente porque nunca soube amar sem controlar. E eu sobrevivi. Nós sobrevivemos. E se você está passando por algo parecido, quero que saiba. Você não é culpado. Você não é exagerado. Você não está inventando nada. Narcisistas são assim. Só parecem inocentes quando você olha de longe. De perto, são tempestades que nunca pedem perdão. Os anos passaram. Não muitos, mas o suficiente para que a presença da sogra deixasse de ser uma sombra constante na porta da nossa casa. A vida finalmente tinha encontrado um ritmo possível. Eu e Daniel construímos uma rotina que pela primeira vez parecia verdadeiramente nossa. Mudamos de bairro, trocamos de empregos, fizemos novos amigos. A medida judicial continuava válida e a distância física e emocional entre nós e Helena tinha se tornado quase confortável. Mas a paz nunca é algo garantido quando se trata de uma pessoa narcisista. Eles esperam, observam, procuram brechas, criam narrativas próprias e acreditam nelas até o fim. Eu deveria ter percebido os sinais antes. O primeiro indício surgiu de uma forma tão discreta que eu ignorei na hora. Uma antiga vizinha me mandou mensagem dizendo que viu uma senhora parecida com a mãe do Daniel perguntando se nós ainda morávamos no bairro. Era uma coincidência incômoda, mas possível. Eu não quis alarmar ninguém. Só respondi educadamente e toquei a vida. Mas coincidências não se repetem 3 vezes. Na segunda, um ex-colega de trabalho do Daniel o procurou perguntando se estava tudo bem com a situação da família. Daniel ficou confuso, perguntou do que ele estava falando, e a resposta veio com um peso que fez meu coração cair. Sua mãe disse para algumas pessoas que você sumiu com o dinheiro dela e a abandonou doente e sem condições de sobreviver. Daniel ficou pálido na mesma hora. Ele sabia. Eu também. Só havia uma pessoa capaz de inventar uma história dessas. E então veio o terceiro sinal, uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão com a caligrafia dela, aquela letra dura, inclinada que parecia sempre pressionar o papel com mais força do que o necessário. Como se até na escrita ela precisasse dominar tudo. Quando vi o envelope, minhas mãos começaram a suar. Daniel encarou como se aquilo fosse uma bomba prestes a explodir. Ele pensou em jogar fora sem abrir, mas eu disse que isso não adiantaria. Cartas não eram o problema. O problema era o que vinha depois. Então ele abriu. A carta não era uma tentativa de reconciliação. Não era pedido de desculpa. Não era saudade. Era ameaça velada, como sempre. Ela dizia que sabia coisas que poderiam prejudicar Daniel, que não queria ter que envolver gente de fora, e que a família estava preocupada com nosso comportamento. Era o famoso ciclo dela. O primeiro é a vitimização. O segundo é a manipulação emocional. O terceiro é a ameaça indireta. E depois vem o pedido para a retomada de contato. Uma tática que funcionou por anos, mas não mais. Daniel deixou a carta cair no chão. E aquele gesto pequeno, simples, representou mais do que qualquer palavra. Ele não estava abalado, estava cansado. Cansado de carregar uma culpa que nunca foi dele. Cansado de tentar justificar comportamento injustificável. Ele não disse nada naquela hora. Só me abraçou. Um abraço apertado, longo, de quem sabe que a paz pode acabar de novo, mas também sabe que não está mais sozinho. Mas eu senti, no fundo do peito, que aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, começamos a notar pequenos sinais de que ela estava rondando nossas vidas com mais insistência. Perfis falsos nas redes sociais nos seguindo. Mensagens anônimas. Pessoas distantes comentando situações que só poderiam ter vindo dela. Narrativas distorcidas sobre nossa vida circulando em famílias que nem conhecíamos tão bem assim. E então, uma manhã, recebi uma ligação do meu trabalho. Aquele velho pesadelo que achei que tinha deixado no passado. Uma voz formal me informou que uma senhora tinha aparecido na portaria dizendo que precisava urgentemente falar comigo sobre um assunto familiar grave. Meu estômago embrulhou. Daniel estava no trabalho, eu estava sozinha. A primeira coisa que fiz foi trancar todas as portas. A segunda, ligar para ele. Depois ligamos para o advogado. Ele disse exatamente o que eu já temia. Quando narcisistas ficam sem fonte, eles criam caos para parecerem vítimas. Eles vão tentar sabotar a paz de vocês para obrigá-los a reagir. Era isso. Helena estava tentando abrir uma brecha no único lugar que ela ainda não tinha alcançado, meu ambiente profissional. Ela queria me desestabilizar. Queria que eu perdesse o controle. Queria que eu fosse até ela, nem que fosse por raiva. Mas o que ela planejou a seguir foi ainda pior. 2 semanas depois, recebo uma mensagem da tia do Daniel, que nunca se meteu na história. Uma mulher sensata, quieta, na dela. Ela dizia que Helena estava hospitalizada, e que estava dizendo para toda a família que Daniel a abandonou à beira da morte. Eu fiquei em choque. Daniel também. Era verdade? Era manipulação? Era mais uma encenação? Ou era a mais perigosa de todas as armas de um narcisista? A doença inventada ou exagerada para forçar culpa? Daniel não quis ir. Na verdade, ele não podia pela medida judicial. E eu sabia que se fosse verdade, ela usaria isso como munição. E se fosse mentira, seria mais uma armadilha emocional. Então fizemos a única coisa que podíamos. Confirmamos com o hospital. Ela estava internada, sim, mas por um problema simples que requer apenas observação. Nenhum risco de morte. Daniel sentou na beira da cama e começou a chorar. Ela não quer ajuda. Ela quer controle. E ele estava certo. No entanto, algo inesperado aconteceu naqueles dias. Pela primeira vez, Daniel conseguiu enxergar a mãe como realmente era, não como ele gostaria que ela fosse. O véu caiu de vez. A fantasia acabou. Aquela figura que ele passou a vida tentando agradar não existia. Só existia a mulher manipuladora, possessiva, carente de controle. E isso transformou algo dentro dele. Ele começou a se libertar. Aos poucos, Daniel passou a falar sobre a infância, sobre as pressões, sobre os medos, sobre a sensação de que sempre devia algo à mãe, mesmo quando era ele quem estava sendo prejudicado. Ele começou a revisitar memórias e percebeu que Helena nunca o amou de forma saudável. Sempre foi sobre posse, não carinho. Sobre dependência, não cuidado. E quando isso ficou claro, a presença dela perdeu poder. Não é que ela tenha ido embora, narcisistas não desistem tão fácil. Mas dessa vez, ela não encontrou o que buscava. Daniel não respondeu. Eu não respondi. Não reagimos. E o silêncio foi a arma que ela nunca esperava. Helena tentou mais algumas investidas, todas sem sucesso. Tentou transformar parentes em soldados,
mas ninguém queria se envolver. Tentou mentir sobre a saúde, mas ninguém acreditou de verdade. Tentou manipular, mas encontrou uma porta fechada que jamais se abriria novamente. E assim, pela primeira vez, ela ficou sozinha com o próprio caos. Não houve grande confronto. Não houve discurso final. Não houve explosão dramática. Narcisistas raramente têm finais cinematográficos. Eles apenas desbotam quando perdem o controle sobre suas vítimas. E naquele silêncio, naquela ausência de resposta, naquela decisão firme de não alimentar mais o ciclo, Helena se tornou apenas o que sempre foi, alguém que não sabe amar sem destruir. A vida seguiu. A paz voltou. E desta vez, sem sombra rondando a porta. Mas eu sei, e Daniel também, que não importa quanto tempo passe, sempre haverá a possibilidade de ela tentar algo novamente. Narcisistas não mudam. Eles apenas recuam quando não encontram alimento. Mas agora nós sabemos algo fundamental. Se ela voltar, não encontrará mais nenhum de nós na posição vulnerável que um dia fomos. E essa é a maior vitória que poderíamos ter. Eu pensei que depois daquela carta da falsa doença e das tentativas falhas de manipulação, Helena finalmente tinha desistido. Pensei que o silêncio dela era um sinal de que a tempestade finalmente tinha passado, que ela havia encontrado outro foco, outra vítima, outro lugar para despejar o veneno. Mas pessoas narcisistas não se contentam em perder. Elas se reorganizam. Elas recuam para atacar mais forte. Elas planejam a destruição com a calma de quem observa a presa esperando o momento ideal. E eu só percebi isso quando já era tarde demais. Por meses tudo ficou tranquilo. Tão tranquilo que até parecia estranho. Daniel relaxou. Eu também. Tivemos a impressão de que entraríamos finalmente na fase madura da nossa vida. Estabilidade no trabalho, planos de ter um filho, discussões saudáveis, dias normais. Aqueles que as pessoas comuns têm e nem percebem o quanto são um luxo. Até que um e-mail chegou para mim, no trabalho. Era do setor jurídico da empresa. Assunto: denúncia anônima sobre conduta profissional. Meu coração já sabia antes de meus olhos terminarem de ler. Alguém havia enviado um relato dizendo que eu estava desviando informações internas para ganhos pessoais, assediando colegas mais jovens e, usando minha posição para prejudicar funcionários que discordavam de mim. Eu quase desmaiei. A empresa abriu investigação imediata, não porque acreditaram, mas porque eram obrigados a seguir protocolo. Me chamaram para uma reunião. Me fizeram perguntas formais. Eu tremia tanto que mal conseguia beber água. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que Daniel perguntou foi: o que aconteceu? Você está branca. Eu sentei no sofá e chorei. Disse tudo. Cada palavra. Cada detalhe. Daniel ficou em choque. E foi aí que ele disse a frase que mudou completamente meu entendimento do que estava acontecendo. Ela está tentando te destruir porque não conseguiu me destruir. Caí num silêncio profundo. Aquela era a verdade. Simples, crua, dolorosa. Helena percebeu que Daniel estava emocionalmente protegido e legalmente distanciado. Então ela fez o que pessoas narcisistas fazem quando perdem o controle. Mirem quem está ao redor, tentando atingir por tabela. Ela nunca me viu como nora, apenas como obstáculo. E agora, eu era o alvo principal. Naquela noite, Daniel revisou a carta antiga dela. Algo chamou nossa atenção. Ela dizia que não queria ter que envolver advogados e que pessoas importantes poderiam se sentir prejudicadas. Era ameaça codificada. Ela já estava planejando aquilo há meses. Começamos a ligar os pontos. Perfis falsos nas redes sociais. Comentários estranhos em fotos antigas. Gente distante nos perguntando se estava tudo bem com nosso casamento. Informações privadas que supostamente vazaram. Ela estava construindo uma narrativa paralela. Uma ficção social. Uma história onde éramos os vilões. E então veio a segunda bomba. Daniel recebeu ligação do RH do trabalho dele. Alguém havia enviado um dossiê falso dizendo que ele estava lavando dinheiro usando a empresa para esconder investimentos ocultos e prejudicando funcionários mais novos. Não era coincidência, era ataque coordenado. Eu tremia. Daniel começou a suar frio. Ele passou horas tentando explicar, provar, mostrar documentos. A empresa acreditou nele, mas isso não diminuía o impacto da situação. Alguém estava tentando destruir nossas reputações simultaneamente. E nós sabíamos exatamente quem. O advogado nos orientou. Pessoas narcisistas, quando frustradas, entram no que chamamos de ragem, uma fúria silenciosa, obsessiva, focada em destruir o alvo. Ela precisa causar caos porque não tolera perder o controle. A solução? Coletar provas, ignorar contato, documentar tudo. Mas Helena não estava disposta a parar. A próxima ofensiva foi ainda mais perigosa. Ela procurou parentes distantes, vizinhos antigos e até amigos de infância do Daniel para espalhar que eu era interesseira, manipuladora, brigava com ele, colocava ele contra a família e que eu impedia ela de ver o filho. Ela criou uma história quase cinematográfica. Uma novela distorcida, onde ela era mãe sofredora e eu a vilã calculista. E como toda mentira bem contada, ela conseguiu convencer algumas pessoas. A pontada final veio quando ela usou algo que nunca imaginamos, religião. Começou a frequentar uma igreja, se fazer de mãe espiritual ferida, chorando na frente de pastores, dizendo que o filho estava perdido e sendo manipulado por uma nora, que não tem Deus no coração. Em poucos meses, algumas pessoas começaram a mandar mensagens para mim com aquele tom passivo-agressivo de vou orar por você. Ela estava construindo uma reputação pública de vítima santa. Enquanto isso, jogava sujeira na nossa porta. A gota d'água aconteceu quando recebemos uma carta do Conselho Regional da Profissão do Daniel. Havia uma denúncia formal de comportamento antiético. Era isso. Ela queria arruinar nossa carreira, nossa vida, nossos sonhos. A base de tudo. Dessa vez, não dava mais para ignorar. Eu e Daniel fomos ao advogado com todas as evidências, os e-mails, as mensagens, os perfis falsos, as testemunhas indiretas. E ele foi claro. Chegou a hora de transformar limites em consequência. Entramos com um processo judicial por perseguição, difamação, calúnia e assédio. Buscamos ampliar a medida protetiva. Informamos ao conselho sobre a origem das denúncias falsas. E Helena foi intimada. Foi aí que o castelo de mentiras começou a desmoronar. A mãe vitimizada desapareceu. A máscara escorreu. Ela entrou em pânico. Tentou dizer que não era ela. Depois tentou se fazer de confusa. Depois tentou culpar outra pessoa. Depois tentou dizer que era um mal-entendido. Mas as provas eram sólidas demais.
Ela havia deixado rastros. Sempre deixam. Daniel chorou ao ver a mãe naquele estado, não de pena, mas de libertação. Ele finalmente percebeu que nada, absolutamente nada que ele fizesse, mudaria quem ela era. E quando a audiência terminou, algo aconteceu que eu jamais esquecerei. Helena me olhou nos olhos, não com raiva, não com culpa, não com arrependimento, mas com ódio silencioso. O ódio de quem perdeu o controle para sempre. E naquele momento eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Ela não me assustava mais. A partir dali, a vida finalmente começou a se estabilizar. A investigação no meu trabalho foi arquivada por falta de provas. O dossiê falso do Daniel se provou ridículo. A reputação dela se enfraqueceu. E a medida legal foi ampliada. Mas o maior impacto foi interno. Daniel finalmente entendeu que não precisava mais carregar amor onde só existia dor. Eu entendi que sobrevivi a uma guerra silenciosa. Nós entendemos que às vezes a pior inimiga não é quem grita, mas quem manipula no escuro. E Helena não desapareceu. Narcisistas nunca desaparecem totalmente. Mas agora ela vive distante, isolada na própria narrativa, onde é a heroína trágica de uma história que ninguém mais acredita. E nós vivemos. Não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas livres. Livres de verdade. Eu sempre soube que Helena não ia aceitar perder. Pessoas narcisistas não lidam com derrota. Elas acumulam rancor como quem afia uma arma em silêncio. Mesmo depois do processo, da medida protetiva, das tentativas fracassadas de nos difamar e nos destruir, eu sentia que ela ainda respirava algum plano escondido, aguardando o momento certo. E esse dia chegou. Foi uma terça-feira comum. Tão comum que, olhando para trás, acho que o destino faz isso de propósito. Te dá um dia banal, calmo, previsível, para o caos entrar sem aviso. Daniel saiu mais cedo para uma reunião. Eu fiquei em home office, editando relatórios. Eram quase 3 da tarde quando ouvi um barulho no corredor do prédio. Passos rápidos, vozes abafadas. Achei que fossem vizinhos discutindo, algo normal. Mas o barulho aumentou, e alguém bateu na minha porta com força. Meu coração travou. Quando olhei pelo olho mágico, vi 2 policiais. 2, fardados. Sérios. Eu abri a porta com as mãos tremendo. Senhora, precisamos que nos acompanhe por alguns minutos. Recebemos uma denúncia de agressão doméstica neste apartamento. Meu mundo caiu. Agressão doméstica. No nosso apartamento. Naquele horário. Sem Daniel sequer estar aqui. Na mesma hora, eu entendi. Helena. Ela tinha finalmente ultrapassado todas as fronteiras. Os policiais entraram, olharam os cômodos, fizeram perguntas formais. Eu dizia não aconteceu nada, meu marido nem está em casa. Mas eles precisavam seguir protocolo. Perguntaram se eu estava sendo coagida, se eu precisava de ajuda. Não me trataram mal, estavam apenas fazendo o trabalho. Mas eu tremia como se minha vida tivesse virado pó. Enquanto respondia às perguntas, senti uma mistura de raiva, incredulidade e medo tão grande que minhas mãos ficaram dormentes. Eles se retiraram quando perceberam que a denúncia era falsa. Mas, antes de ir, um deles me disse: quem fez isso descreveu detalhes da vida de vocês. Não parece ser alguém aleatório. Só fiquei de pé porque segurei na parede. Liguei para Daniel. A voz dele falhou. Ela fez isso? Meu Deus, ela fez isso, não fez? Sim, fez. E foi aí que percebemos. Helena estava tentando provocar uma intervenção policial para criar registro oficial contra Daniel, mesmo que falso. Era a jogada mais suja, mais perigosa, a que poderia destruir carreiras, reputações, vidas. E ela não parou ali. No mesmo dia, Daniel recebeu uma ligação do RH informando que alguém enviou um áudio dizendo que ele grita com a esposa, que quebra coisas, que bate na parede, e que os vizinhos estavam com medo. Tudo invenção. Nós estávamos sendo encurralados. E então, o pior aconteceu. Era noite. Eu estava sozinha, porque Daniel tinha ido ao escritório entregar documentos que provariam sua presença lá no horário da falsa denúncia. E de repente, silêncio absoluto no corredor. Um silêncio estranho. Um silêncio que não parecia vazio, parecia esperando. Eu senti na pele. E quando cheguei perto da porta, ouvi uma respiração. Do outro lado. Como se alguém estivesse encostado ali me ouvindo. Meu corpo congelou. Olhei pelo olho mágico. E quase desmaiei. Era ela. Helena. Parada. Totalmente imóvel. Com a cabeça levemente inclinada como se estivesse escutando minha alma. Mas o que mais me assustou não foi ela estar ali. Foi o rosto. Ela parecia fora de si. Olhos arregalados, expressão sombria. Um sorriso torto. Não aquele sorriso de manipulação, mas um sorriso de quem saiu completamente da realidade. Ela segurava uma pasta na mão. E batia com a ponta dela na coxa, devagar. Como quem pensa em algo terrível. Eu recuei com tanta força que caí no chão. Meu celular estava no quarto. E eu ouvi a maçaneta balançar, lentamente. Depois mais forte. Depois com violência. Eu não sei como encontrei forças para correr. Liguei para Daniel chorando, gritando, trancando a porta do quarto. Ele ligou para a polícia imediatamente. Do outro lado da porta, Helena ria. Não gritava. Não me xingava. Não tentava manipular com palavras. Ria. Uma risada rouca, baixa, quebrada, de outro mundo. Durou minutos. Longos. Torturantes. Quando a polícia chegou, ela não resistiu. Apenas ficou parada, olhando para o chão, murmurando coisas desconexas. Foi levada. Os policiais perguntaram se queríamos registrar ocorrência. E claro que queríamos. Eles disseram que ela estava alterada, possivelmente sob influência. Mas eu sabia. Aquilo não era álcool. Não era medicamento. Não era doença repentina. Era obsessão. Era a queda final de quem perdeu tudo e decidiu incendiar o resto. E foi aí que descobrimos o que havia dentro da pasta. Documentos falsificados. Mensagens impressas editadas. Prints adulterados como se Daniel estivesse me maltratando. Relatórios inventados sobre comportamentos que nunca existiram. Ela estava se preparando. Ela tinha um plano completo. E a invasão ao prédio, a risada, a denúncia falsa, tudo fazia parte de um último ataque desesperado para destruir nossas vidas por completo. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela cruzou limites que a própria lei não ignora. A partir dali, a justiça finalmente agiu. De verdade, as denúncias falsas se voltaram contra ela. A perseguição ficou registrada. O risco comprovado. E Helena foi afastada compulsoriamente para tratamento, proibida de chegar perto de nós sob pena de prisão imediata. Não foi vitória. Não foi alívio. Foi choque. Daniel chorou aquela noite inteira. Eu também. Porque a verdade é que quando alguém tenta destruir sua vida, mesmo falhando, algo dentro de você muda para sempre. A nossa paz veio, mas veio com cicatrizes. E Helena, ela finalmente descobriu que destruir os outros tem um preço. E dessa vez, o preço foi cobrado dela, não de nós.
Quando o dia do julgamento finalmente chegou, parecia que todos os meses anteriores tinham sido apenas um longo preparo emocional para aquele momento. Eu acordei antes do despertador, com o coração martelando dentro do peito como se quisesse fugir antes de mim. O ar estava pesado, quase sólido, e por um instante eu considerei a possibilidade de simplesmente não ir. Mas aí eu lembrei de tudo que ela tinha feito. De cada traição, cada manipulação, cada mentira que quase destruiu o meu casamento e a minha sanidade. E lembrei principalmente da sensação de alívio que senti quando descobri que não estava louca, que tudo que vivi tinha acontecido de verdade. Que eu não inventei, que eu não exagerei, que eu sobrevivi. Eu precisava estar lá. Precisava olhar aquela mulher nos olhos e mostrar que ela não tinha vencido. Chegamos ao fórum 1 hora antes. Eu, meu marido, nossa advogada e uma pequena pasta cheia de provas que sinceramente eu já sabia de cor. Mensagens impressas, prints, áudios, extratos bancários, documentos que minha sogra tentou falsificar, e até o relatório psiquiátrico da época em que ela tentou me internar à força. Meu marido estava calado. Ele segurava minha mão com força, mas com um tipo de força que não machuca, a força de quem tem medo de te perder de vista, de quem finalmente entendeu que quase fez isso, de quem carrega culpa, mas também uma determinação silenciosa de nunca mais permitir que aquilo se repita. Quando minha sogra chegou, o ar mudou de temperatura. Ela veio arrumada demais, elegante demais, com um vestido que claramente queria passar a imagem de sou uma senhora respeitável. O tipo de esforço exagerado que pessoas assim fazem quando sabem que a máscara pode começar a cair. E o mais impressionante, ela sorriu pra mim. Um sorriso educado. Falso. Um sorriso que dizia, você ainda não me venceu. Eu senti meu estômago revirar, mas mantive o queixo erguido. Ela não iria me ver tremer. A audiência começou com o juiz lendo o processo, e parecia que quanto mais ele lia, mais o rosto da minha sogra endurecia. As acusações eram graves: tentativa de estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita, perseguição, e a lista não parava por aí. Quando ele citou a tentativa de invadir nossa casa e o roubo do notebook, ela balançou a cabeça como se fosse tudo uma grande injustiça. A advogada dela pediu a palavra, dizendo que tudo não passava de diferenças familiares que ganharam proporções exageradas. Eu quase ri, mas respirei fundo. Se tem uma coisa que aprendi convivendo com uma narcisista é que elas sempre tentam minimizar o caos que elas mesmas criam. Quando foi minha vez de falar, minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Contei tudo, desde o primeiro dia em que ela me tratou como uma invasora até o dia em que descobrimos o plano para pegar o dinheiro. Contei das manipulações emocionais, das mentiras que ela contava para o filho, das vezes em que tentou me isolar, das falsas acusações, das tentativas de sabotar meu trabalho. E conforme eu falava, eu percebia o juiz franzir o senho algumas vezes, como quem começa a montar um quebra-cabeça sombrio. Minha sogra tentava me interromper, até que o juiz mandou ela se calar. Foi a primeira vez que vi alguém realmente controlar ela. Quando chegou a hora de apresentar os áudios, a sala ficou silenciosa de um jeito quase teatral. No primeiro, a voz dela dizia claramente: ele é meu. Você acha que vai ficar com a vida que eu merecia? Eu vou tirar tudo de você. No segundo, ela dava instruções para alguém sobre como fazer a transferência parecer inocente. E no terceiro, ela me ameaçava veladamente: se você não sair do caminho, eu faço você parecer a vilã. Eu observei o advogado dela ficar pálido. Meu marido começou a chorar baixinho ao meu lado, e eu segurei a mão dele, dizendo sem palavras que estava tudo bem, que ele não tinha culpa por ter acreditado nela por tanto tempo. Quando o juiz finalmente deu sua decisão, o silêncio pesou como chumbo. Considerando todas as provas apresentadas, não restam dúvidas de que houve intenção clara e recorrente de dano financeiro, emocional e psicológico. Eu só ouvi a primeira sentença inteira. Depois disso, minha mente começou a embaralhar cada palavra, como se tudo estivesse acontecendo debaixo d'água. Mas eu entendi o essencial. Minha sogra foi condenada. Condenada criminalmente. Proibida de se aproximar da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso círculo social. Obrigada a ressarcir o dinheiro. E ainda responderia por mais um processo civil que nossa advogada entraria depois. Ela ficou imóvel, sem chorar, sem gritar, só rígida, como uma estátua prestes a rachar. A advogada dela tentou argumentar, mas o juiz já tinha encerrado o caso. Foi só quando saí da sala que percebi meu corpo inteiro tremendo. Meu marido me abraçou tão forte que eu finalmente desabei. Chorei meses de medo, raiva, alívio, exaustão e esperança ao mesmo tempo. E no meio do meu choro, ele disse: eu sinto muito por não ter te protegido antes. Mas eu tô aqui agora. E eu nunca mais vou deixar ninguém tocar na nossa vida desse jeito. Eu acredito nele. Não porque é bonito, mas porque ele provou. Ele viu o monstro que se recusava a enxergar e escolheu o nosso lado. Minha sogra não olhou para trás quando saiu. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que aquele olhar vazio já não tinha poder algum sobre mim. O monstro finalmente tinha sido colocado no lugar dele. E eu finalmente podia respirar. Foram precisos alguns meses para que eu finalmente entendesse que paz não é apenas a ausência de conflito, é a ausência do medo constante de que alguém vá sabotar sua vida pelas sombras. Mesmo depois da condenação dela, meus primeiros dias foram estranhos. Eu acordava esperando uma nova mensagem anônima. Esperava alguém batendo no portão. Esperava algum ataque escondido, algum veneno, alguma tentativa de voltar. Era como se meu corpo estivesse preso numa rotina invisível de alerta máximo. Só que nada acontecia. Pela primeira vez em muito, muito tempo, a vida simplesmente seguia. Nas primeiras semanas, eu e meu marido tentamos retomar o que tínhamos perdido. Não dá pra esconder. Tivemos conversas difíceis, daquelas que deixam a voz embargada e silenciam a casa por horas. Ele carregava muita culpa por ter acreditado nela por tanto tempo. E por mais que eu dissesse que entendia, ainda existiam feridas profundas abertas, que precisavam ser limpas antes de cicatrizarem. Mas a verdade é que eu vi mudança. Não uma mudança performática, mas real. Meu marido passou a ser mais presente, mais transparente, mais atento. Não era só carinho, era responsabilidade afetiva. Toda vez que eu tinha medo de algo voltar, ele dizia: ela não manda mais na nossa vida, nem nas sombras. Ele também começou terapia, algo que eu nunca imaginei ver. E eu também voltei para minha psicóloga pela primeira vez sentindo que estava indo para me reconstruir e não para sobreviver. A casa que antes tinha aquela energia pesada de guerra silenciosa começou a ficar leve. Eu reorganizei tudo, troquei móveis de lugar, doamos coisas antigas, compramos plantas novas, abrimos as janelas e deixamos a luz entrar. Parecia simbólico. A vida estava deixando de ser um campo de batalha. E foi mais ou menos por essa época que algo inesperado aconteceu.
Um dos irmãos do meu marido, aquele que sempre foi mais distante, nos procurou. Ele pediu desculpas. Disse que não sabia da metade das coisas que a mãe fazia, que também tinha sido manipulado por anos, que na verdade todos ali eram vítimas, cada um à sua maneira. Eu fiquei surpresa. Nunca imaginei ouvir aquilo de alguém da família dela. Ele disse: ela sempre fez isso. Só que ninguém nunca teve coragem de enfrentá-la até agora. Vocês quebraram um ciclo. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Vocês quebraram um ciclo. E eu percebi que era verdade. Porque mesmo condenada, minha sogra começou a pagar o preço social da própria imagem. Amigos se afastaram. Vizinhos começaram a ver sua verdadeira face. Ela perdeu o emprego, e não por nossa causa, mas porque a empresa descobriu as acusações e decidiu não manter alguém envolvido em fraude. E pela primeira vez na vida, ela teve que lidar com consequências reais. Só que, e aqui é a parte surpreendente, ela não tentou revidar, não tentou se aproximar, não tentou manipular ninguém. E de uma forma quase triste, ficou claro por quê. Ela perdeu o público. Pessoas narcisistas precisam de plateia, precisam de admiradores, precisam de alguém para controlar. Agora ela estava sozinha, e sem plateia, ela não tinha palco. Mas nem tudo eram cicatrizes antigas, algumas eram novas, mas boas. Eu recuperei meu emprego. Ganhei uma promoção 3 meses depois. Meu relacionamento com minha família melhorou. Comecei um curso novo, algo que sempre quis fazer. E pela primeira vez em anos, eu conseguia dormir sem espiar a porta do quarto a cada ruído. E então, numa manhã calma de domingo, algo aconteceu que selou esse novo capítulo de vez. Meu marido me chamou no quintal. Ele estava ajoelhado, mas não daquele jeito que faz o coração acelerar por motivos românticos. Ele estava com uma caixa. Uma caixa pequena, simples, mas com algo dentro. Quando abriu, havia ali 2 alianças novas. Eu sei que a gente já é casado, ele disse, com os olhos marejados. Mas eu quero recomeçar com você. Sem ela. Sem o passado. Só nós dois. Do jeito certo. Eu fiquei sem palavras. Não porque era grandioso, mas porque era sincero. Porque depois de tudo que vivemos, aquele gesto significava mais do que qualquer grande declaração. Significava cura. Nós fizemos nossos votos de novo, ali mesmo, no quintal, de chinelo, camiseta, com os cachorros correndo em volta. Foi a coisa mais bonita e verdadeira que já vivi. Simples. Real. Nossa. E foi só nesse momento que eu percebi. A história não era sobre uma sogra narcisista. Era sobre sobrevivência. Sobre limites. Sobre coragem. Sobre recuperar a própria vida das mãos de alguém que nunca deveria ter tido poder sobre ela. E principalmente, era sobre renascer.